E nesta hora nós vamos receber com muita honra ao grupo indígena Terenas. Vamos aplaudi-los e que todas as tribos, todos os povos e raças indígenas brasileiros recebam o Evangelho de Jesus Cristo, assim como os Terenas. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Henrique, quantos são os Terenas no Brasil hoje? O povo Terena hoje é 27 mil Terenas. Estão no Mato Grosso do Sul, Pará e uma parte de São Paulo. E vocês têm uma grande quantidade de Terenas convertidos ao Evangelho de Jesus, não é? Sim, destes 27 mil Terenas, 90% são evangélicos. Glória a Deus! Como foi que o Evangelho chegou a vocês? O Evangelho chegou entre nós a partir de 1912 e, portanto, há 2 anos atrás completamos 100 anos de evangelização. Então, o povo tereno é o primeiro grupo no Brasil a receber o Evangelho. E essa fez uma grande diferença em nossas vidas. E qual é o idioma que vocês falam além do português? Nós falamos a língua terena, que leva o próprio nome do povo. Ensina a gente a falar, Jesus te ama. Ituko oviti, eloquete ongovó. Vai ter que ir com mais calma. Ituko oviti. Ituko oviti. Eloquete ongovó. Eloquete. Eloquete ongovó. Ongovó. Que lindo! Palmas, gente! Que riqueza na nossa nação. Terenas, temos uma pergunta para vocês. O Evangelho, de alguma maneira, ameaçou a cultura terena? A grande verdade é que o Evangelho sempre traz benefício para o povo, independentemente dele ser indígena ou não. Mesmo indígena, o Evangelho resgatou a nossa cultura, trouxe uma nova vida e nos tornou diferente. E o que mais importante, cidadãos dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Deixe aí um desafio. Porque se os Terenas têm 90% de nascidos de novo, isso reflete na vida abundante de cada pessoa, de cada família, ainda existe um desafio missionário indígena no Brasil, não é verdade? A grande verdade é que nós éramos milhões no descobrimento do Brasil. Hoje nós somos reduzidos a 900 mil índios. Destes 900 mil índios, 350 nações. São 185 línguas e fora os dialetos. E destes 350 grupos, 121 não conhecem Jesus ainda. Em nosso país, não sabe que Jesus Cristo veio como Salvador e Senhor para libertar as pessoas. Então cabe a nós como indígena também levar o Evangelho para estes. Mas também a responsabilidade da Igreja de Cristo. Fazer parte dessa tarefa nossa, desse desafio de alcançar esses indígenas para que eles também recebam a mesma que nós estamos fazendo hoje à noite aqui. É verdade. E nós recebemos esse desafio e eu acredito que muitos aqui estão sendo chamados pelo Espírito Santo como missionários entre os indígenas brasileiros, em nome de Jesus. E que outro dia eu ouvi um testemunho que eu queria comentar aqui entre os Yanomamis. A tribo, o povo Yanomami era considerado o mais primitivo do planeta e mostrado às vezes até como um povo ideal, mas graças a Deus essa mentira tem caído, porque o índio não é puro não, né? Não, o índio é ser humano como qualquer um. O índio mente, o índio bate, o índio rouba, como qualquer ser humano. Então a salvação também pode alcançá-los. O povo Yanomami hoje é um povo não somente guerreiros, mas aceitaram a Cristo como Salvador. E graças ao Senhor pelas missões que trabalham entre eles. Recentemente nós tivemos mais de 30 Yanomamis sendo batizados. Então foi uma festa enorme num mundo aí que a gente acha assim tão distante, mas mesmo lá o Senhor está chegando com a sua graça salvadora. Eu fiquei maravilhada com esse testemunho, porque quantos anos nós oramos pelos Yanomamis, missionários às vezes passaram décadas entre eles, sem ver sequer uma alma salva, mas de repente veio um rasgar dos céus, e já aconteceram 2 grandes colheitas recentemente entre os Yanomamis. Eu até escrevi no meu livro, Adoração Diante do Trono, um testemunho. E o Espírito Santo está fazendo render esse papo aqui, viu? Porque ele tem propósito, ele está chamando aí, né? Eu estava na casa de uma amiga, até a Nívia,
e nós estávamos adorando ao Senhor, orando num grupo pequeno. E de repente, de olhos fechados, eu comecei a sentir o desejo de mover o meu corpo de um modo diferente. Eu comecei a dançar, a baixar, a levantar. E um outro irmão que estava com o violão começou a batucar o violão. E eu não percebia o que as outras pessoas estavam fazendo. Na verdade, eu não tinha nem coragem de abrir os olhos, porque eu estava um pouco envergonhada. Mas eu tinha que obedecer àquela direção do Espírito. E foi muito intensa aquela dança, foi muito intenso. De repente o Gustavo, meu esposo, outros irmãos começaram a fazer sons com a boca, tipo, sabe, sons assim. E eu vi que estava acontecendo um mover profético, uma adoração e uma intercessão. Quando nós sentimos que foi diminuindo, né, eu parei. A Nívia, a outra irmã, a Cléo, é até professora do CTMDT, tinham dançado assim como eu. E nós paramos aquele momento e, assim, maravilhados, uma irmã que estava visitando a célula, visitando aquela reunião, ela estava chorando. Ela disse: vocês não sabem, mas eu vim a convite, né, da Cris, que estava ali com a gente. Eu sou missionária entre os Yanomamis e eu estou sendo chamada de volta pela minha missão, porque até hoje não tivemos nenhuma vida salva. Mas hoje aqui, eu vi vocês dançando como as mulheres dançam ali, os homens fazendo som como os homens indígenas fazem na nossa tribo. E o Senhor me disse que eu ainda verei essa adoração ao Senhor Jesus acontecendo ali. Então eu entendi que foi mesmo uma dança, sons de intercessão, de adoração naquele momento. Então quando eu recebi agora há pouco essa notícia dessa grande colheita entre os Yanomamis, eu fiquei muito feliz. Gente, vamos continuar orando e vamos enviar e vamos nos dispor a ir para salvar esses tantos indígenas brasileiros que ainda precisam da graça do Evangelho. Só falar rapidinho que o povo indígena, apesar de ser crente no Senhor Jesus, ainda enfrenta o desafio da distância, não somente do governo, mas também da distância da igreja brasileira. Eu aqui queria desafiar a todos, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a olhar o povo indígena como pessoa que também é alvo da graça de Cristo, né? Há mortes, por exemplo, entre o povo Terena mesmo, ano passado, por questão da terra, um indígena acabou sendo morto e por conta da terra, e aí, várias mortes acontecendo no Brasil em função disso. Então, que nós como igreja evangélica brasileira, nós podemos nos juntar como família do Senhor e orar, pedir que o Senhor de alguma forma alcance essas nações, para que como Yanomamis, como Terena e tantos outros que têm Cristo como Salvador, seja o agente de Deus neste planeta e que venha alcançar não somente os indígenas do Brasil, mas nesse cinturão da janela verde que nós temos no mundo. E essa, sem dúvida, será um marco na história. E aí o Senhor Jesus com certeza vai voltar. Aleluia! Vamos apressar a vinda dele. Vocês têm uma adoração ao Senhor nesta hora. Muito obrigada. Vamos aplaudi-los mais uma vez? Entregar para você uma Bíblia comemorativa aos 100 anos de evangelização dos povos indígenas do Brasil. Nós temos uma... Na língua terena? Não, essa está em português. Porque então eu consigo ler. Não teria nossa língua, né? Mas está em português. Mas vocês têm a Bíblia em terena? Tem na língua. E nós queremos deixar aqui também um pequeno presente. Um CD da banda Exced. Vai tocar agora. Que lindo! Canto da Minha Terra. Obrigada.